Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Quem estava no acampamento, acena aí. Quero ver se vocês estão aqui mesmo. Tudo bem, gente? Que saudade de vocês. Olha aqui. Amei participar desse tempo com vocês. Eu falei que chegou um momento do acampamento que eu não pensei que estava no acampamento. Eu estava comendo tão bem. Isso eu sei que vocês são responsáveis por isso. Não só vocês, mas todo aqui. Estava comendo tão bem e dormindo tão bem que falei, não estou em acampamento. Não é possível. E queridos, quero agradecer a Deus por todo o benefício, por todas as dádivas que Ele nos concedeu nesses últimos dias. Quero agradecer a equipe pastoral e todo o conjunto de irmãos que trabalhou em favor da realização desse acampamento. Agradeço aqui o pastor Luan, agradeço aqui o Rafael, agradeço o pastor Jonatas, recepção 5 estrelas na casa deles, lá com os meninos, coisa linda, coisa abençoadíssima. Quero agradecer à igreja, porque vocês são uma bênção aqui. Sou pastor lá da Terceira Igreja Presbiteriana de Itajubá. E tem só a imagem da minha família ali, ó. Trago um abraço da Terceira Igreja Presbiteriana. Volta tudo, volta tudo, volta tudo. Isso, volta mais, volta mais, volta mais, volta mais. Volta tudo lá no início. Agradeço a Deus por estar naquele lugar desde 2014. Deus nos chamou ao ministério. Estou em Itajubá, na Terceira Igreja Presbiteriana, desde 2014. Antes disso, fui pastor lá em Janaúba. Quem já ouviu falar em Janaúba? Através de quem vocês ouviram? Pastor Jeremias Pereira. É a terra natal dele. Conheci toda a família dele. A dona Ilka, mãe do pastor Jeremias, sempre me chamava do filho branco dela. Eu falei, eu sou meio vermelho, dona Ilka. Ela fala assim, é meu filho também. Muito carinho por aquele lugar. E desde 2014 nós estamos em Itajubá. Tem ali uma foto que vem logo em seguida, de um momento muito importante na minha vida. O dia que eu fui ordenado pastor na igreja presbiteriana. Dia 8 de fevereiro de 2009. Fui ordenado lá na igreja presbiteriana de Janaúba. Tempo muito especial, onde pude servir por 5 anos. Ao final desse ano, completo 5 anos já em Itajubá. Logo depois disso, tem a foto ali da pessoa que Deus colocou para me acompanhar. Aline, minha esposa, com quem sou casado há 11 anos. Um presente de Deus na minha vida, infelizmente não pôde vir. Ela é enfermeira, estava de plantão no dia de hoje, lá no hospital. Então, trago aqui um abraço dela, e além dela, das minhas 2 pequenas. Vocês conhecem muito bem essas fotos, pode passar. Isso aí foi quando ela estava grávida. Essa é a Mariana, minha filha mais velha, tem 5 anos. Além da Mariana, depois desse período, também, um outro momento, a Aline ficou grávida, e nasceu a Alice. A Alice é a menor, agora já tem 2 anos, e nossa família tem sido muito abençoada por Deus. Minha pergunta para você é, você tem sido agradecido pela sua família? Você tem louvado a Deus pela família que Deus te deu? Você tem investido nessa família? Há uma grande chance de termos, sim, momentos maravilhosos na presença de Deus aqui, inclusive com nossas famílias. Em alguns momentos da nossa vida, nós não temos, talvez, todo o privilégio de estar perto da família, adorando a Deus. Deus te chamou aqui, te deu uma nova família, chamada família da fé. Amém? Quem está ao seu lado, se crê em Cristo, assim como você crê também, é seu irmão na fé. Temos um único Pai, a quem podemos recorrer nessa noite. Meu convite a você é sim, para que você feche os seus olhos nesse momento, abra o seu coração, agradeça a Deus por estar aqui. Eu convido você a orarmos mais uma vez. Amém? Se você quiser, põe a mão no seu coração, uma atitude simbólica, e peça ao Senhor para falar ao seu coração nesse momento. Em nome de Jesus. Sim, querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque cremos que o Senhor está aqui. Temos muita gratidão em nossos corações. No Senhor nos refugiamos, no Senhor a nossa alma espera. Em Ti, ó Deus, estão firmadas as nossas esperanças, bem como, ó Deus, toda a expectativa que tiver aqui no nosso coração. Ó Deus, muitos se extraviaram, muitos se corromperam, e o nosso pedido nessa noite é favoreça-nos, ó Pai. Favoreça-nos através da Sua palavra. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Não permita que saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Muito além disso, ó Deus, que sejamos impactados, transformados, renovados, consolados e ensinados através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Convido a todos que abram comigo suas Bíblias. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, em seu 2º capítulo, em seu versículo 15. Leremos apenas um único versículo.
Segunda epístola de Paulo a Timóteo, em seu 2º capítulo, no versículo 15. Se a sua versão for a revista e atualizada, assim como a minha, eu peço para que leiamos juntos esse texto. Se a sua Bíblia não for de página, ligue-a nesse momento. 2 Timóteo, seu 2º capítulo, a partir do versículo 15. A partir não, leremos apenas o versículo 15 nesse momento. Todos abriram? Aqueles que puderem, leiam comigo, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Só as mulheres, por favor. Procura. Os homens podem ler, por favor? Procura. Amém. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse versículo veio como uma espada afiada em meu coração, no meu penúltimo ano de seminário. Na ocasião, estávamos nos preparando para apresentar um estudo a respeito da vida pastoral, a vida ministerial. Tínhamos um contexto bem específico para tratarmos, a vida na igreja e os dilemas, as dificuldades de um ministro. Na ocasião, recebemos a visita de um pastor muito querido, missionário da igreja presbiteriana, reverendo Ronaldo Lidório, que esteve conosco durante 3 dias. Foram 3 dias incríveis. Ele ficou hospedado na nossa casa, dormia ao lado do nosso quarto, conversávamos nos períodos da manhã, da tarde, da noite, pudemos aprender muitas coisas. E, por incrível que pareça, ele trouxe por 2 vezes uma reflexão em cima exatamente desse versículo, que era o versículo base do estudo que fazíamos naquele momento. Meus outros 2 colegas que faziam um grupo comigo, ficamos obviamente muito felizes, porque pudemos aproveitar muitas coisas do reverendo Ronaldo Lidório. Um homem realmente usado por Deus, abençoadíssimo. Tenho percebido, irmãos, que não tem sido fácil a caminhada cristã. Caminho já para o meu 10º ano de ministério, como pastor ordenado. Lá em Itajubá, uma cidade que relativamente é pequena, uma cidade que hoje fica em torno de 100 mil pessoas. Itajubá tem um presbitério Itajubá, que no mês de maio agora, acabou de organizar a 7ª igreja presbiteriana. Louvamos a Deus por isso. O Senhor tem sido fiel. Já há outros 3 trabalhos de plantação de igreja na cidade. Temos um grupo de pastores maravilhoso, mas temos percebido que a demanda da vida e a demanda ministerial são extremamente desgastantes. Do grupo de pastores que existe em nosso presbitério, 2 deles, nesses últimos anos, foram diagnosticados com a chamada síndrome de burnout. Alguém já ouviu falar nessa síndrome? Um esgotamento físico e mental, um esgotamento de tudo aquilo que a pessoa pode oferecer. Não só isso, algumas esposas de pastor têm apresentado quadros que, sinceramente, nos amedrontam em alguns momentos. A esposa de um deles, muito amiga da nossa família, apresentou um quadro de síndrome do pânico. Peraí, mas isso está ligado ao ministério? Necessariamente não, mas está muito próximo a tudo que acontece dentro da igreja. Por que eu estou falando a respeito disso? Foi lido aqui um texto, procura apresentar-te a Deus aprovado, obreiro. Está falando de vida com Deus, está falando a respeito de chamado com Deus. É exatamente isso, irmãos. Todos nós fomos chamados para viver para o Senhor. Amém? Você tem um chamado de ser uma testemunha de Cristo por onde você for. O Senhor te chama a viver para Ele e a servi-lo de uma maneira incrível, de uma maneira eloquente, de uma maneira eficaz, de uma maneira integral. Nossa vida, holisticamente, tem que ser voltada completamente para o Senhor. Tudo o que fizermos tem que ser para a glória do Senhor. Amém? Acontece que, muitas vezes, acabamos entendendo que a nossa vida tem que ser vivida debaixo da expectativa dos outros. Vocês, como igreja, louvem ao Senhor pela vida dos pastores e líderes que Ele tem concedido a essa igreja. Amém?
Vocês têm honrado a vida de seus pastores? Estou hospedado na casa do pastor Jonatas, nem tocamos em assunto de igreja lá, tocamos? Falamos de família, falamos de brincadeira, falamos de um monte de coisa. E ele pegou a tarde inteira para ficar me ensinando a mexer no Photoshop, para fazer umas imagens bonitas, igual aquela ali. Eu queria que ele fizesse uma imagem para mim, ele deixou que ficasse a minha, sem graça. Demais. Muito bom. Não conversei sobre nada disso com o Luan, sobre nada disso com o Rafael, mas eu queria encarecidamente pedir a vocês, honrem seus pastores, louvem a Deus pela vida deles. Há alguns anos surgiu uma pesquisa que necessariamente falava sobre o desenvolvimento da liderança eclesiástica. O Instituto Schaeffer, do desenvolvimento da liderança eclesiástica, lá nos Estados Unidos, lançou o resultado de uma pesquisa que tinha sido feita com uma quantidade enorme de pastores e líderes. Por incrível que pareça, os resultados foram extremamente ruins. 70% daqueles pastores norte-americanos vivos já tinham experimentado algum tipo de esgotamento. 70% desses pastores não tinham nenhum amigo pessoal, alguém com quem eles pudessem abrir o coração, alguém com quem eles pudessem dar uma despastorizada. O que é isso? É você poder falar a respeito da vida, poder falar a respeito da família, poder comer um bolo, poder falar, eu não estou comendo bolo, porque eu estou com medo de engordar. Alguém com quem ele pode ser gente. 70%, não é o caso assustador aqui, o número se repete, desses pastores estavam acima do peso. E, quando se desregula a questão de peso, geralmente vem ligado a outras coisas, como hipertensão, diabetes e até mesmo depressão profunda. 40% das esposas desses pastores já tinham enfrentado algum tipo de esgotamento ou crises depressivas. 60% daqueles que voltaram ao ministério depois de algumas crises não se recuperaram completamente. São números estarrecedores, irmãos. Obviamente, não representa necessariamente os números aqui do Brasil, concorda comigo? Mas, dando uma olhada muito honesta para todo o panorama bíblico, religioso, especificamente presbiteriano, não podemos negar que isso não está tão distante dos nossos olhos. Concorda comigo? Aqui no Brasil, 8% dos brasileiros se declaram não religiosos. Os outros 92% estão divididos em muitas coisas. Desses, aproximadamente 22%, segundo os dados do IBGE, acabam se dizendo evangélicos. Hoje, isso daria em torno de 42 a 44 milhões de pessoas. Amados irmãos, vimos o mundo ser sacudido por 12 homens. Quando Judas se suicidou, Matias foi escolhido por Deus e pela boca dos discípulos para que pudesse substituir Judas. 12 homens sacudiram o mundo conhecido daquela época. Estamos em 42 mil, vamos arredondar para baixo, 40 milhões de evangélicos. E não fazemos cosquinha na nossa nação. Os números são realmente de assustar. Em 2011, ao redor do mundo, 18 mil pastores ou líderes cristãos abandonaram o ministério. 57% dos pastores vivos, naquela pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, deixariam o ministério se tivessem outra fonte de sustento. Sabe o que isso significa? Que 3 a cada 5 pastores lá estão no ministério unicamente por causa de dinheiro. Será que nós estamos livres disso, irmãos? 75% dos pastores entrevistados disseram que só liam a Bíblia para preparar sermão. Ou seja, a vida devocional dele não importa. O que importa é preparar algo para que o outro ouça a Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que eu falei, zelem pelos seus pastores, orem por eles, acompanhe-os, presenteie-os, honre-os, ore por eles. E se tiverem errados, corrijam-os a tempo, acompanhe-os a tempo. Presbíteros dessa igreja, façam o papel que Deus lhes concedeu. Amém, amados? Isso é uma responsabilidade de todos nós. Por que eu estou falando em relação a isso? Sabe por quê? Amados irmãos, todos nós estamos inseridos nesse grupo. E se a liderança da igreja adoece, todo o povo adoece. Entende o que eu estou querendo dizer? Se o povo de Deus está com uma liderança defeituosa, se o povo de Deus, que hoje, vamos colocar arredondado, 40 milhões de brasileiros se dizem evangélicos. Se em 40 milhões a gente vê tanta falcatrua, tanta doença imoral,
Um povo que não sabe sequer se portar diante do não crente. Foi triste, mas isso aconteceu lá em Itajubá e com um irmão da nossa igreja. Ele é dono de uma loja. Lá na sua loja tem uma câmera que grava todas as coisas que acontecem nos corredores. Aquela câmera flagrou em um dos corredores um homem colocando algo dentro do bolso da sua jaqueta. E quando foi abordado pelo segurança à porta da loja, ele falou: não tem nada comigo não. Não, na câmera nós flagramos que você colocou algo. Não tem nada comigo não. Nós somos obrigados a te levar ali. A câmera mostrou isso. Não tem nada comigo não. De tanto negar, tiveram que chamar a polícia. Chamaram a polícia, mostraram a gravação. Ele falou: não tem nada comigo. O policial foi revistar e de fato achou. E aí o rapaz, todo cheio de mimimi, todo cheio de dodói, pegou e falou assim: olha, a que situação vocês estão me colocando? Vocês estão me impondo algo horrível. Eu sou crente. Ou seja, o testemunho dele talvez seja muito parecido com o que muitos têm experimentado. Por que a igreja está doente? Por que quase 40 milhões de pessoas dentro do Brasil que não fazem diferença como cristãos de fato? Entendo que grande parte disso está sob a responsabilidade de suas lideranças. Pessoas que direcionam por caminhos errados. Uma grande parte disso também é por culpa da pessoa, que infelizmente não lê com responsabilidade o texto bíblico. E não tem tentado se apresentar de uma forma aprovada diante de Deus. Vamos para o texto. A epístola de Paulo a Timóteo é a última de suas cartas. Se você quiser saber como o apóstolo Paulo morreu, ele escreve essa carta aqui a Timóteo. Ele escreve, inclusive, lá no 4º capítulo, lá no 9º versículo, vira a página da sua Bíblia e vá lá, leia lá. Olha o que Paulo escreve: procura vir ter comigo depressa. O pedido dele sequer foi atendido, irmãos. Paulo escreve isso, logo depois é assassinado, é morto, ele é decapitado. Quem já assistiu aquele filme, Paulo, Apóstolo de Cristo? Se você não assistiu, assista, vale a pena. Talvez dê uma elucidada sobre o tema em relação àquilo que aconteceu naquela época. Paulo, ungidão. Paulo, homem de Deus. Paulo, um missionário que toda a igreja se orgulharia de dizer: nós apoiamos. Paulo, ao final da sua vida, não quis ir morar numa casinha distante, não quis ser tratado com honrarias, não quis ser lembrado pelos seus feitos, pelos seus méritos. Paulo queria alguém perto dele. E Paulo ainda pede para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, mas não deu tempo. Todo mundo abandonou Paulo. Olha o que ele diz no 4º capítulo, a partir do versículo 10. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele vai dizer que Alexandre o latoeiro, versículo 14, causou-lhe muitos males. No versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Ele ainda diz, e de uma forma justa, que lá no versículo 11, somente Lucas está comigo. Lucas, que possivelmente foi o responsável pela pena dessa carta. Foi o responsável, possivelmente, por escrever essa carta. Logo depois, o apóstolo Paulo foi decapitado e morreu. Um dos conselhos que ele dá ao jovem Timóteo fala a respeito dessa atitude do coração. Então, por isso, volte lá ao versículo que lemos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. A gente olha para o texto, Paulo estava preso, num cubículo, escuro, frio. Ele tinha convicção que seu tempo estava se esgotando e que seria a última de suas cartas. E por que ele escreve a Timóteo? Para falar como Timóteo deveria se relacionar com Deus. Timóteo, você vai ter relacionamento com a igreja, você vai se relacionar com o povo de Deus, mas procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Timóteo, muitas pessoas serão alcançadas pelo seu ministério, mas procure ter um relacionamento bom com Deus, porque em última análise, é desse relacionamento que depende todo o seu ministério. Está entendendo, Timóteo? Se você olha para essa epístola, no primeiro capítulo, de certa maneira, é como se Paulo dissesse: Timóteo, guarde a palavra. Segundo capítulo, Timóteo, sofra pela palavra. Terceiro capítulo, Timóteo, permaneça na palavra. O último capítulo seria: Timóteo, pregue a palavra.
Paulo quer ensinar a Timóteo que esse relacionamento com o Evangelho não depende apenas de uma atitude do coração, mas de um trabalho no reino de Deus. Amém? Quero destacar 3 coisas aqui muito importantes a respeito do que Paulo ensina a Timóteo. A primeira delas na realidade tem tudo a ver com esse tema. Eu quero pertencer a uma igreja aprovada. Você quer também? Não apenas, não estou dizendo aqui da igreja presbiteriana de Mogi Guaçu. Eu estou falando de pertencer a um corpo. Eu estou falando sobre pertencer a Deus, sobre ser aprovado por Deus. Em última análise, é o que importa para cada um de nós. Amém? Vocês têm esse costume aqui, de perguntar esse negócio um para o outro, de falar uma coisa com ele? Não tem costume assim não. Tem? Ninguém gosta aqui? Lá em Itajubá o pessoal fala. Eu quero ser uma igreja aprovada. Se você não fala com ninguém, põe a mão no seu coração e fala assim, eu quero pertencer a uma igreja aprovada. A primeira coisa que a gente destaca aqui nessa noite é, uma igreja aprovada por Deus deve viver debaixo da expectativa de Deus. Amém? Procura apresentar-te a quem? A Deus. Tão somente a Deus. A primeira ênfase do versículo é somente Deus. Precisamos prestar conta a quem? A Deus. Precisamos nos apresentar a quem? A Deus. A ênfase está a quem se apresentar. Eu tenho que prestar contas a quem, queridos? A Deus. Quem aprova ou desaprova a nossa vida, em última análise, é Deus. E é nessa relação com o próprio Deus que o coração do homem tem que ser provado. É nessa relação que o próprio Deus, que as nossas vidas têm que passar pelo crivo da sua perfeição, da sua justiça, da sua dignidade. Temos um grande problema, que geralmente vivemos debaixo da expectativa, não apenas de Deus. Queremos viver debaixo da expectativa de Deus, mas consideramos muito a expectativa que as pessoas têm a nosso respeito. Nossas atitudes, nossas realizações, nosso ministério, os acontecimentos que cercam a nossa caminhada. A gente muitas vezes passa a pautar as nossas atitudes a partir da expectativa alheia. Isso acontece aqui ou só lá em Itajubá? A gente escuta a opinião do outro e às vezes isso se torna, talvez, a coisa mais importante na nossa atitude. Misericórdia, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com a expectativa que as pessoas têm a nosso respeito. A gente tenta cumprir as projeções dos outros a nosso respeito. Misericórdia. A gente também erra por muitas vezes tentar viver debaixo não só da expectativa de Deus, não só debaixo da expectativa dos outros, mas também, e inclusive, debaixo da expectativa que nós temos a nosso próprio respeito. Esse ano eu farei isso, eu comprarei isso, eu viajarei para tal lugar, realizarei tal coisa. Sonhos, projetos, projeções. A gente tem que ter muito cuidado com as expectativas que nutrimos a nosso próprio respeito. Não temos? Afinal, quem é que dá a palavra final sobre as nossas vidas? Não é o Senhor? Nesse ano eu vou me casar. Só não tenho namorada ainda, mas vou me casar. Aí o sujeito fica nutrindo aquela expectativa num projeto que ele tem para a sua vida. Mas a realidade talvez não esteja debaixo do plano de Deus para a sua vida. Quem está entendendo, quem está junto comigo, faz o sinal aí, só para eu saber. Amados irmãos, Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Deus não te ama simplesmente por você cumprir uma série de protocolos, uma série de exigências. Deus não te ama porque você vive debaixo da expectativa das pessoas. Deus te ama não pelo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez. Amém? Você crê nisso? Deus te ama não por aquilo que você consegue fazer, mas por tudo aquilo que Cristo fez por você. Timóteo, você deve apresentar-se aprovado a Deus. Você tem que viver debaixo da expectativa de quem? É de Deus. O convite do apóstolo Paulo é para que Timóteo vivesse de acordo com a expectativa de quem? De Deus. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Nós devemos viver debaixo disso. Tem um monte de formas da gente tentar viver. E talvez um dos maiores causadores de esgotamento, inclusive na vida de pastores e líderes, uma das maiores causas da própria síndrome do burnout, seja da depressão, seja tentar viver debaixo da expectativa das pessoas que não são Deus. Se eu sou pastor e tento viver debaixo da expectativa da igreja, fala sério, todos os dias eu vou ter pelo menos uma crítica contra a minha pessoa. Se o pastor prega 15 minutos, ele prega muito pouco. Se ele prega 45, ele prega demais.
Se ele está de calça social, camisa social e terno, ele está tentando ser diferente de todo mundo. Está lá um bichinho estranho no meio do povo. Nem parece que é gente. Se ele vai todo despojadão, estilo ali, ó, pastor Jonatas ali, pastor Luan, eu vim até tentando estar junto deles aqui. Ah não, esse aí está muito informal. Se a pessoa sai para pregar, esse está saindo demais. Se a pessoa não sai para pregar, em outro lugar, esse aí não é chamado lugar nenhum, ninguém gosta dele. Se o pastor tem filho, esse aí poderia se dedicar mais ao ministério, mas resolveu ter filho. Se não tem filho, como um pastor sem filho vai cuidar da igreja? As reclamações são muitas, irmãos. Esse não me visita, ele não foi na casa do fulano, ele não foi no aniversário do ciclano, ele não fala com a gente, ele não cumprimenta a gente. É lógico que isso não acontece aqui, mas em Itajubá acontece, sabia? Tem pastores que vão tentar agradar a todos, irmãos. Isso não pode existir no nosso meio, porque isso é perda de tempo. Nós não vamos conseguir fazer isso. Quem entende o que eu estou querendo dizer? A má orientação da expectativa vai fazer com que a gente sofra. Há mulheres e homens que parece que estão em constantes competições uns com os outros. E Deus não nos colocou para isso nessa terra. Amém? Deus não te colocou para competir com os irmãos. Vou falar um pouco disso ali daqui a pouquinho. Agora que eu li, devemos viver debaixo da expectativa. Ah, é uma nova palavra, expectativa. Eu falei para você fazer o slide, pastor. Uma segunda coisa que a gente percebe nesse texto, é que uma igreja aprovada, uma pessoa que quer ser aprovada por Deus, não deve viver apenas debaixo da expectativa de Deus. Ela tem a sua identidade definida por quem? Por quem? Por Cristo Jesus. A sua identidade é definida por Deus. Sim, procura apresentar-te a Deus o quê? O quê, querido? Está grifado ali? Aprovado. A nossa identidade não é definida pelas posses que temos, pelas funções que exercemos, pelos títulos que recebemos. A nossa identidade não é definida pela intelectualidade, pela produtividade. A nossa identidade é definida pelo nosso relacionamento com Deus. Falava sobre isso na manhã de hoje. Deus, em última análise, Ele não vai te avaliar pelo nascimento que você teve. Quem tem o privilégio de dizer de boca cheia: eu nasci num lar onde desde criança fui ensinado no caminho da verdade. Quem pode dizer isso? Batizado em sua infância, participou de escola dominical a vida inteira. Quem? Faz aí, ó, olha que delícia, glória a Deus. O Senhor nos livrou de muita coisa, amém, queridos? Teve uma época da minha vida que eu me sentia culpado por isso. Eu escutava, cada lugar que eu ia, escutava um testemunho diferente. Eu escutava um testemunho, a pessoa foi isso, aquilo. Aí Deus transformou, agora estava andando no caminho da verdade. Eu falava assim, eu não passei por nada disso. Aí o outro contava, eu passei por isso, eu vivi nas drogas, eu roubei, eu matei, agora Jesus me transformou. Eu falava, eu não tenho uma história para contar assim. Eu não sou um ex-viciado, não sou um ex-traficante, não sou ex-gay, não sou ex-nada. Aí eu comecei a perceber o seguinte, sabe de uma coisa? Eu sou um ex-filho de crente. Não que minha mãe deixou de ser crente. Minha mãe sempre me criou no caminho do Senhor. Mas eu me contentava, na linguagem dos meninos aí, na aba da minha mãe, sabe? E até que o Senhor disse de uma maneira muito clara: Júnior, eu não tenho netos. Meu relacionamento com você é de pai para filho. Sua mãe é crente. Mas e você? Você crê da mesma maneira que ela crê? Sabe quando você engole seco? Eu comecei a louvar a Deus por nunca ter sentido o gosto amargo de uma ressaca, por nunca ter perdido o sentido, por ter enchido a cara, por ter experimentado uma quantidade enorme de drogas que pudesse me tirar do meu estado normal de juízo. Eu louvo a Deus por nunca ter feito nada criminoso que pudesse me desqualificar diante, inclusive, da sociedade civil. Eu louvei a Deus por muitas vezes chegar na frente da igreja, como as crianças que vieram aqui, que sentaram aqui nessa escada, e aqui, muitas vezes, ter o privilégio de falar Salmo 23, falar o Salmo 100, de ganhar uma Bíblia no Dia das Crianças por ter vencido a esgrima bíblica lá. Quem abre primeiro em tal texto? Vamos abrir agora em Atos 3. Aí vai lá, abria. Vamos agora abrir em Abacuque. Enquanto algumas crianças ficavam pensando se existia ou não existia, Sofonias na Bíblia já estava aberto. Aleluia!
Eu louvei a Deus por isso. Mas sabe de uma coisa? Deus não me ama pelo berço que meus pais me deram. Deus não me ama pelo nascimento terreno que eu tive. Deus me ama pelo novo nascimento que Cristo proporcionou. Você pode ter recebido de tudo desde a sua infância, mas isso ainda se torna insuficiente diante da grandeza do novo nascimento que só o Senhor pode nos dar. Louvado seja Deus, porque até mesmo os mais vergonhosos caminhos, ainda assim, não nos desqualificam diante de Deus, se o Senhor nos fez nascer de novo. Louvado seja Deus! Ah, gente, isso é uma delícia, saber dessa verdade me anima, sim. Nós não somos quem os outros dizem que somos. Nós não somos quem achamos que somos. Nós não somos quem os amigos ou os inimigos vão dizer que nós somos. Ou sequer somos quem o diabo vai apontar o dedo e dizer que nós somos. Nós somos quem somos, pela graça de Deus. Nós somos quem Deus diz que nós devemos ser. É nesse relacionamento com Deus que eu posso ter a liberdade de dizer, eu sou o Júnior. E diante de Deus, o Júnior é o Júnior. Não existe um PR antes do meu nome diante de Deus. Não existe. Algumas pessoas, depois que ganham o PR na frente de seus nomes, infelizmente se tornam extremamente distantes dos outros. Inclusive não assumem mais que têm dificuldades, porque têm medo de serem destratados pelas pessoas. Eu não estou dizendo só isso. Muitas vezes assumir um ministério causa essas coisas também, sabe? Trabalhar em algum setor da igreja. Não era, irmãos, o apostolado do ministro do Senhor, do apóstolo Paulo, que o definia diante de Deus. Era o seu relacionamento com Deus, que dizia que Paulo era Paulo. E louvado seja Deus, porque pudemos aprender com o apóstolo Paulo, que não é a produtividade, não é o conhecimento, não são as posses. É o relacionamento que temos com Ele, quem nos define. Amém? Como é que está seu relacionamento com Deus, meu querido? Deus vê o que o homem não vê. Deus vê o nosso coração. Se tem na manhã de hoje, um autor, reverendo Ronaldo Lidório, gosta muito de citar, William Hershey Davidson. Ele faz uma diferenciação entre caráter e reputação. Reputação e caráter. Ele diz que reputação é aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Caráter é quem de fato você é. Reputação é sua imagem numa fotografia. E via de regra, gostamos de sair bem em fotografias, né? Vocês têm o privilégio de ter tantos fotógrafos aqui, ó. Tem gente que quando vai tirar foto até vira para o lado certo. Eu não sabia que existia isso. Tem um lado certo das pessoas, né? A pessoa vai tirar foto e ela quase se entorta. Faz uma coisa estranha e vira o cabelo assim, se joga. Vai. Fotógrafo lá, ó. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua própria face. A fotografia dá para a gente mexer com o Photoshop. Na face, uma boa maquiagem te ajuda. Mas sem ela, você é o que é. Reputação pode te fazer rico ou pobre. Caráter te faz feliz ou infeliz. Diz ainda William Davidson que caráter, que aliás, reputação, é aquilo que as pessoas vão dizer a seu respeito no dia do seu funeral. E via de regra, todo mundo vira quase um herói. Fica muito bonzinho no dia do seu funeral. Caráter é aquilo que os anjos vão dizer, quem sabe cutucando um ao outro, na hora que você estiver entrando pelos portais do céu. Quem sabe verdadeiramente quem somos e como verdadeiramente estamos, irmãos, é só Deus. Por isso, a necessidade de procurar apresentarmos a Deus o quê? Aprovados. É Deus quem aprova ou desaprova as nossas vidas. Isso nos dá uma tranquilidade, não dá? Isso faz com que a gente possa dormir bem, se a gente estiver vivendo uma vida coerente com o Evangelho. É difícil dormir muitas vezes. Fala sério, quem tem aqui facilidade para dormir? Deita e dorme, facilidade. Oh, aleluia, olha que bênção. Quem aqui tem dificuldade de dormir? Quem tem? Oh, eu pensei que o número é menor, eu não tinha visto. Dificuldade para dormir? Geralmente alguns fatores estão ligados a isso. Preocupações podem tirar o nosso sono, podem, não podem?
Eu confesso aos irmãos que nesse ano eu passei por um período bem complicado. Teve uma época do ano que eu estava dormindo em média 4 a 5 horas, não por noite, mas no dia todo. 4 a 5 horas, um dia ou outro dormindo, até é tolerável. Mas durante um mês é destruidor, irmãos. Muitas coisas difíceis aconteceram na nossa igreja. Muitas coisas difíceis. Infelizmente não temos um disjuntor aqui, onde simplesmente ao sair do gabinete, desligamos o disjuntor e deixamos tudo para trás. E eu, infelizmente, tive o grande erro de levar algumas coisas comigo. Eu virava de um lado da cama, virava para o outro e não dormia. E minha esposa percebia isso aí e acabou sofrendo também. Nessa relação de Deus aprova ou desaprova, nós temos que entender que a nossa causa está diante de quem? É dele. Se falam bem ou mal de você, a nossa causa está diante de quem? É de Deus. Então, podemos dormir. Deve nos causar preocupação e muito temor saber que é Deus quem aprova ou desaprova, mas ao mesmo tempo deve nos servir de tranquilidade. Amém, amados? Como se apresentar a Deus? A palavra ali é aprovado. Aprovado lá do grego, dokmon, nesse caso ali, dokmos. Alguém que tem a medida cheia, a medida completa. Dokmon era uma palavra que era usada no mercado, no dia a dia, lá na coisa comum, lá do dia a dia do povo. Era o quê? Era a medida certa. Se você fosse comprar uma cabaça de arroz, geralmente a pessoa enfiava aquela cabaça de arroz lá e tirava. Quando você faz isso, enfia uma cabaça e tira ela completamente cheia, geralmente vem como? Uma partezinha a mais, não vem? Sabe como era a medida certa? A medida certa não era essa que vinha sobrando. A medida certa, a medida correta é quando passava-se a régua em cima e deixava ali exatamente uma cabaça de arroz. Está entendendo o que eu quero dizer? Essa medida certa era chamada de dokmon. O obreiro aprovado a que Paulo se refere aqui, significa isso, nem mais, nem menos. É na medida certa de Deus. Amém? Nem excessos, nem negligência. É a medida certa de Deus. Isso é viver de acordo com a expectativa de Deus. Quem está junto comigo aí? Quem está entendendo? Amém? Qual é a medida de Deus hoje para a sua vida? Qual é a medida de Deus para o seu ministério? Qual é a medida de Deus para essa igreja hoje? Eu gostaria de saber muita coisa. Nós não podemos viver, irmãos, na medida de outra pessoa. Isso é pecado. Amém? É pecado querer viver a nossa vida na medida de outra pessoa. A medida de Deus pode inclusive mudar de uma época para outra, para a sua vida e para a minha vida. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Louvado seja Deus. Nós mudamos. 2 erros comuns acontecem quando a gente tenta viver nessa medida certa. O exagero, que nesse caso é fazer mais do que a medida de Deus nos pede. Mais do que Deus tem colocado nas suas mãos. A gente tem ótimas intenções até quando isso acontece, ótimos desejos, mas a motivação geralmente é o quê? O orgulho, é fazer seu próprio nome, é ser reconhecido pelas pessoas. Quem se identifica aí, ó? Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é pecado, irmãos. Querer viver para o aplauso dos outros, para o elogio dos outros, é pecado. Tentar viver a mais da medida que Deus te deu é pecado. O outro erro muito comum é o contrário. É fazer a menos do que Deus está te pedindo. Fazer menos da medida que Deus colocou em nossas mãos. Geralmente isso é motivado por um outro pecado. Nesse caso não o orgulho, mas a preguiça. Indisposição. Não querer sair da minha zona de conforto. Isso é um egoísmo. Muitas vezes a pessoa não faz exatamente para não perder o que tem. Isso é pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Em ambas as situações, nós seremos reprovados por Deus. Reprovados por Deus. O obreiro aprovado não exagera nem negligencia. Ele faz na medida? Na medida? Isso daria até um programa na televisão, não daria medida? Daria, já deu, sei lá se deu. A gente começa a perceber que nós não precisamos de muitas coisas não, irmãos. A gente só precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus nos pede. Amém? Em última análise, uma igreja para ser aprovado por Deus, um obreiro para ser aprovado por Deus, um povo eleito para ser aprovado por Deus, obedece incondicionalmente ao Senhor. Amém? A obediência incondicional faz parte de uma vida temente ao Senhor. Nós não precisamos de muitas informações não, irmãos. Nós precisamos é da certeza que estamos fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos
a certeza de estarmos no lugar certo, na hora certa. Isso aí é a medida de Deus. É impressionante como Deus nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Não é verdade? Lá em Janaúba, escutei uma história preciosa de um casal de missionários que viveu lá na região durante muitos anos. Lá nessa região, o casal que já tinha uma idade avançada. A senhora tinha o seu cabelo branquinho, branquinho. Ela sempre se vestia muito bem, com seus vestidos impecavelmente passados. O senhor sempre muito bem trajado também, tinha uma voz mansa, muito tranquila. E chegou um determinado momento em que eles resolveram e entenderam que era direcionamento de Deus ir embora lá da região. Iam sair do norte de Minas, iam voltar para a cidade de Belo Horizonte. E a parte mais interessante é que as pessoas, é lógico, sentem quando alguém amado sai, não é verdade? A gente sente, não sente? A senhora que sempre auxiliou o trabalho deles, e que muitas vezes ia até a casa daqueles missionários para ajudá-los, para auxiliá-los, era uma senhora muito querida, muito amável, uma senhora extremamente humilde, uma senhora de coração gigantesco. Essa senhora tinha um detalhe, ela não tinha um dente na boca, irmãos. Não tinha um dente na boca. E aí, quando estava para chegar o dia de ir embora, no outro dia eles iam embora, aquela senhora chegou para a missionária que estava indo embora e falou assim: posso te fazer um pedido? Ela falou: pode, claro que pode. Posso te ajudar em alguma coisa? Ela falou: pode. Eu quero sua dentadura de presente. Aquela senhora missionária usava uma dentadura. Aí o pedido foi inusitado, ela só tinha uma dentadura. E aí ela falou assim: mas é que eu só tenho uma, eu não posso dar assim. Ela não queria fazer isso. Nojento, né? Tem um monte de considerações. Mas ela não tinha outra, ia ter que mandar fazer, era difícil naquela época. Tal. Ela falou: não, mas por favor, é a única coisa que eu estou te pedindo. Não, e aí tentando arranjar desculpa, ela virou e falou assim: mas não te serve. Ela falou assim: serve sim, eu já experimentei. A senhora deixou lá no copo aquele dia. Eu falei: não. Ah, irmãos, aquela senhora tirou a dentadura e deixou lá. Que delícia. Sabe por que ela fez isso? Um parente dela nos contou. Ela sabia que de alguma maneira isso fazia parte daquilo que Deus tinha mandado a fazer naquele lugar. Deus não disse que ela simplesmente sairia de lá de qualquer maneira. Quando ela recebeu uma ordem de Deus para ir onde Deus estava mandando a ir, com o seu marido, naquela época foi a cidade de Janaúba, foi o norte de Minas. Deus falou de uma maneira muito clara: deixe tudo que é seu nesse lugar. Ela deixou até a dentadura. Isso obedecer incondicionalmente, hein? Que é isso, irmãos? Eu louvei a Deus por ninguém me fazer um pedido desse. Pensa tirar um atacante aqui e deixar com o irmão lá da igreja? Misericórdia. Alguns se contentam em dizer assim: tem frutos, pastor. Glória a Deus. Tem frutos. A gente não precisa se importar tanto assim com obediência, não. A gente tem muitos frutos. Aquele ministério está dando certo, porque tem muitos frutos sendo gerados. Amado irmão, tem muita igreja que está cheia, tem muitas pessoas que estão correndo atrás de líderes, de doutrinas, na realidade, porque dão certo, mas não necessariamente porque obedecem a Deus. Às vezes as pessoas falam assim: procura uma igreja onde você se sinta bem. É lógico que eu não vou falar para você procurar uma igreja onde você se sinta mal. Em vez de ter um banco, vai ter um pedaço de toco aí com espinho no meio para você sentar. De jeito nenhum. Mas você não pode ir para o lugar que te faz sentir bem simplesmente. Um clube faz isso aí com você, não faz? Quem sabe um shopping faça isso muito bem para você. Se você tiver um cartão, então, aleluia. Cartão, maridão. Fazer a pessoa se sentir bem, muitas vezes um boteco faz. Mas falar a verdade de Deus, e a verdade que a palavra nos traz, isso não é encontrado em qualquer lugar. Eu falei aquela hora, Deus não nos colocou em competição, irmãos. Deus não colocou os pastores que estão nessa igreja em competição. Você pode talvez até ter um carinho diferente de um para com o outro.
Você pode ter uma afinidade diferente de um para com o outro. Pode ou não pode? E vocês aqui tiveram pastorzão que eu conheço, que foi seminarista lá em Itajubá, a cidade onde eu estava na minha adolescência, o Júnior. Júnior é muito querido. Pensa a bomba que assumiu a igreja logo depois que o Júnior sai. Um cara querido igual ele, sábio como ele, se comunica bem. Louvado seja Deus, porque o que me falaram é que vocês têm tratado muito bem seus pastores. Agora, eles não estão em competição. Mais uma vez eu repito isso a vocês, irmãos, não entrem em competição. Vocês não estão em competição com o Júnior, vocês não estão em competição com outros pastores, e sequer a Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu está em competição com as outras igrejas da cidade. Amém? Não estamos em competição, irmãos. Não estamos em competição para ver qual igreja organiza o melhor acampamento, qual igreja vai encher mais. Sabe por quê? Quando a gente entra com essa noção de competição, infelizmente, a gente só se afasta mais de Deus. Nada que fizermos vai satisfazer a nossa alma. Pelo contrário, vai nos cansar. E se não nos cansar, vai nos encher de orgulho, o que é pecado também. Quem está entendendo o que eu estou falando, faz sinal com a mão. Não é nem mais, nem menos, irmãos. É medida de Deus. Nós é que nos colocamos muitas vezes em competição. Tenha motivação para obedecer a Deus, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Uma coisa ali está bem claramente ligada à outra. O obreiro que não tem do que se envergonhar é porque maneja bem a palavra da verdade. Necessariamente uma coisa está ligada à outra. E a gente percebe, queridos irmãos, que há motivações equivocadas. Mas se fizermos isso, se obedecermos ao Senhor por amor e para a glória de Deus, amados irmãos, não teremos do que nos envergonhar. Amém? Viver em igreja, viver em comunidade, não é simplesmente uma competição. A ideia não é nem sequer de capacidade. Talvez não seremos capazes de fazer aquilo que planejamos. A ideia aqui é integridade. Planejamos um congresso de casais. Não conseguimos fazer no hotel. Vamos deixar de fazer? A questão não é capacidade, a questão é integridade. Nós vamos fazer porque acreditamos no que fazemos. Louvado seja Deus pela vida de vocês estão me dando um exemplo, irmãos. Eu vou sair disso aqui com o meu coração cheio, me contaram ali agora. Eu vou sair daqui edificado pela vida de vocês. Não é questão de capacidade, é questão de integridade. Talvez eu não vá conseguir fazer a melhor comida do mundo, mas eu vou fazer com integridade o que me pedirem. Não é falar bem, não é simplesmente expor bem. É muito mais do que querer falar, é aprender o que se fala, para depois, de alguma maneira, se apresentar diante de alguém. Amém, queridos? Um acampamento, eu louvo a Deus pelos acampamentos que a gente vê na igreja. É um tempo que a gente tem para pausar, dar um pause no dia a dia. A gente pode se encontrar, em última análise, se a pessoa for lá só para encontrar outras pessoas, ela já foi abençoada. Se for para ouvir a palavra de Deus, ela vai ser muito mais. Amém? Teve uns doidos que pularam ontem, meia-noite na piscina, né, Rafael? Tamo junto, cara. Meia-noite, um frio, resolvemos pular na piscina. Delícia, gente. Nunca mais. Nada, ano que vem, faça de novo. Eu sempre faço lá em Itajubá. E olha que lá é mais frio, hein? Cuidado, para você não trabalhar mais do que você ora. Obediência a Deus não está ligada à desenvoltura. Cuidado para você não fazer mais coisas na igreja do que simplesmente querer se relacionar com Deus. Quando você trabalha mais do que ora, você está fora da medida. Está entendendo? Quando você, como pastor, quando eu prego mais do que eu leio a Bíblia, eu estou fora da medida. Eu estou em pecado. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando simplesmente eu quero que os outros vejam o que eu estou fazendo, em vez de viver debaixo dessa expectativa de Deus, amados irmãos, eu vou ser cada vez mais infeliz. E olhando para isso, nós sabemos, amados irmãos, nós sabemos, Deus não vai se impressionar com nada que a gente vai fazer. Até porque se a gente for fazer, é porque Ele nos capacitou. Eu quero ser uma igreja aprovada por Deus. Eu quero ser parte de um povo aprovado por Deus. Pode ser que os outros 40 milhões estão caminhando numa outra direção, eu não estou nem aí, eu quero ser aprovado por Deus. Em última análise, nessa noite, eu saio daqui certo de uma coisa, ainda que ninguém, absolutamente ninguém tenha gostado disso, eu tenho que sair daqui consciente de que eu fiz algo
debaixo da orientação de Deus. E em última análise, eu sequer tenho que ser aprovado pelos irmãos, eu tenho que ser aprovado por Deus. A pessoa que está ao seu lado é muito importante talvez na sua vida, mas você tem que ser responsável por aquilo que Deus te manda fazer e não pelo que a pessoa ao seu lado te pede. Quem sabe essa pessoa seja seu cônjuge e você não está obedecendo a Deus ao honrar o seu cônjuge. Misericórdia, atenção, dá uma chacoalhada nele aí, dona. Dá um cutuco em amor nela, Senhor. Obedeça a Deus. Sabe uma coisa linda? Quando a gente obedece a Deus e tem o Senhor como medida última para as nossas ações, toda a nossa vida acaba recebendo uma onda de bênçãos vindo a partir dessa atitude. Se eu amo o Senhor acima de tudo, eu faço isso com o interesse de obedecê-lo, de honrá-lo, de cumprir os seus propósitos, de viver debaixo da sua medida. A minha esposa é abençoada por isso, não é? Se eu amo a Deus acima de tudo, é o maior presente que eu posso dar à minha esposa. Porque eu posso sair de Itajubá, eu posso inclusive estar no meio de ambientes, não só no acampamento, mas posso ir para outros, até seculares. Mas se eu amo a Deus acima de tudo, eu serei fiel à minha esposa. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, em sua presença ou em sua ausência, eu serei fiel, porque eu amo a Deus acima de tudo. Então eu vou demonstrar esse amor a Deus, amando a quem? A dona do nome dentro da minha aliança. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, o meu patrão pode confiar mais em mim, porque eu não vou pegar algo que não é meu. Se eu amo a Deus acima de tudo, eu vou fazer a melhor coisa que eu puder fazer dentro das minhas funções. Se eu for um autônomo, eu vou produzir o melhor produto, eu vou vender da melhor forma, eu vou fazer isso de uma maneira justa. Eu não vou querer enfiar o dedo no olho de ninguém. Eu não vou querer usurpar o lugar que talvez muitos outros tenham honrado, sem nem sequer ter a preocupação de falar com Deus. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, meus clientes vão confiar em mim. Amém? Se eu amo a Deus acima de tudo, eu posso ter uma certeza, ainda que os outros falhem comigo, ainda que os outros prometam e não cumpram, o Senhor é aquele que olha para a minha vida, aprova ou desaprova, o Senhor estará sempre ao meu lado. A palavra nos assegura que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. A palavra nos assegura que o Senhor não nos abandona. A palavra do Senhor nos assegura que Ele é o pastor que vai adiante das ovelhas. A palavra nos assegura que se Ele é nosso pastor, nada nos faltará, nem mais nem menos, a medida certa. E vamos falar sério, irmãos? Temos recebido muito mais que precisamos, não temos? Temos ou não temos? Exalte a Deus com aquilo que você tem recebido. Louve ao Senhor com os benefícios que o sacrifício de Cristo te deu. Seja alguém que de fato quer dizer: Senhor, ainda que o mundo me desaprove, eu quero ser aprovado por Ti. Vamos orar, amados? Aqueles que puderem, fechem seus olhos, abram seus corações. Peço para que o Senhor sonde seu coração. Citei aqui o reverendo Ronaldo Lidoro. No tempo que estivemos juntos, ele falou algo precioso. Considerações a respeito dessa vida aprovada por Deus. A primeira delas é que a medida de Deus não significa sempre ter saúde e vida. Essa medida de Deus pode significar perigo e morte para você e para mim. Estevão estava servindo a Deus quando foi apedrejado e morto. Se a medida de Deus para as nossas vidas for sacrificial, é ainda a medida de Deus. Se Ele colocou sobre os nossos ombros, nós podemos suportar, porque é a medida de Deus. Falávamos ainda nessa manhã, Daniel foi lançado numa cova, por não ter obedecido às ordens de um rei, que queria adoração para si mesmo. O Senhor fechou a boca daqueles leões, e não permitiu que nenhum deles ferisse a Daniel. Essa era a medida de Deus para o homem, e o servo que Daniel era. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas muitos irmãos nossos,
que um dia teremos o privilégio de encontrá-los lá na glória. Foram lançados nas arenas do circo romano, e Deus não fechou a boca de leões e de outras feras, e homens e mulheres foram devorados para a glória do Senhor, porque essa era a medida de Deus para suas vidas. Por isso, ainda que sua vida não tenha sempre saúde e vida, ainda que a medida de Deus para você possa significar perigo e morte, se alegre, porque é a medida de Deus. Talvez o que Deus queira nessa noite no seu coração seja produzir fé. Muitas vezes é preciso ter muito mais fé para continuar doente do que fé para ser curado. Para ser curado precisamos ter fé no Senhor, não precisamos? Ele é o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Ele é Jeová Rafa, o Senhor que sara. Mas muitas vezes precisamos de fé para continuar doentes, porque mesmo Deus tendo poder para fazer, Ele não vai fazer, porque essa é a medida que Ele tem para as nossas vidas naquele momento, e a gente deve continuar a crer que Ele continua a ser o mesmo. Ele não mudou para melhor e nem mudará para pior. Ele é o mesmo. Ele continua no controle sobre todas as coisas. Ele nos chamou para viver uma medida que talvez seja mais difícil do que para os outros. Em geral, a medida de Deus vai sempre envolver um equilíbrio entre trabalho e descanso, labuta e pausa. Quem sabe o Senhor te chamou para um período intenso de trabalho. Quem sabe há tempos você vem descansando. Se prepare. Se você tem descansado há muito, se prepare, o Senhor vai te chamar para um tempo de trabalho. A autoridade de Cristo, amados irmãos, vai estar sempre com aqueles que fazem o que Deus quer, na medida que Deus quer. A autoridade de Jesus Cristo estará sobre a sua vida, se você fizer o que Deus quer, na medida que Deus quer. Quando você fizer o que Deus quer, você estará debaixo de sua proteção e de seu poder. Enquanto você fizer o que Deus te pede, enquanto você fizer aquilo que Deus te ordena, você estará debaixo de sua proteção e de seu maravilhoso poder. Creia nisso, porque Ele vai te revestir com a força certa, na hora certa, quando você estiver caminhando na medida dEle. Deus vai nos revestir, e é impressionante como Deus nos fortalece, irmãos, quando a gente faz a vontade dEle, no lugar certo, na hora certa. A gente não precisa de muitas coisas, a gente só precisa saber que está fazendo a vontade de Deus, que a gente está no lugar certo, que a gente está na hora certa. Isso é a medida de Deus. Queira ser aprovado por Deus. Pare de tentar agradar a todos, só vai te desgastar. Peça perdão a Deus se você tem tentado viver na medida de outro, se você tem tentado viver a espiritualidade que é do outro, se você tem comparado seu cônjuge com outra pessoa, peça perdão a Deus. A medida de Deus para o seu cônjuge é outra, meu irmão. Se você tem comparado a sua igreja com outra, tome cuidado e peça perdão a Deus. Há algo específico e especialmente reservado por Deus, exatamente a essa igreja. O que Deus tem para outra igreja, é para outra, não é para essa. Então louve ao Senhor e faça aquilo que está ao seu alcance, faça aquilo que está na medida de Deus para a sua vida. Saia daqui se questionando: Senhor, qual é a sua medida para a minha vida? Eu quero ser aprovado por Ti. Eu quero viver aprovado por Ti, ó Deus. Qual é a sua medida para mim? Oremos, amados. Amado Deus e querido Pai, os nossos corações ficam aqui consternados diante da sua grandeza, diante do seu amor, tão imerecido amor que recebemos. Tuas palavras nos trazem direção, nos trazem conforto, nos trazem paz, e ao mesmo tempo trazem confronto a posturas equivocadas no nosso ser. Ó Senhor, nós não precisamos de muita coisa nesse mundo, mas queremos dizer nessa noite que dependemos completamente de Ti. Nós precisamos da Sua intervenção em nossas vidas. Nós queremos caminhar contigo,
fazendo sua vontade, em um relacionamento de integridade com o Senhor. Ó querido Deus, amado Pai, sonde o nosso coração nesse momento. Livre-nos de nós mesmos, ó Deus, dos nossos desejos, dos nossos medos, das nossas taras. Livre-nos, ó Deus, até mesmo de competições que fazemos com outras pessoas. Livre-nos, ó Senhor. Livre-nos de acharmos inferiores aos outros. E ao mesmo tempo, livre-nos também de nos acharmos superiores. Nos ajude a de fato enxergar o olhar do Senhor para as nossas vidas e nos contentarmos com o seu olhar. Ó Deus, suplicamos em nome de Jesus que tenhamos uma vida aprovada por Ti. O Senhor está vendo o coração de cada pessoa que está aqui nessa noite. O quanto talvez tenha algum sofrido por tentarem viver na medida de outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que passaremos por aflições aqui na terra. Sabemos que o Senhor até mesmo nos advertiu disso. Nesse mundo passaremos por aflições, mas podemos ter bom ânimo. Afinal o Senhor venceu o mundo. Afinal o Senhor venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. O Senhor nos deu um nome, o Senhor nos deu uma herança, o Senhor deu significado para a nossa caminhada. A nossa identidade sequer é definida pelo que fazemos, mas pelo que o Seu Filho Jesus fez na cruz. Nós Te bendizemos porque a ressurreição um dia será experimentada por cada um de nós, ó Deus. Nós Te louvamos porque um dia estaremos ao Seu lado, e mesmo que cheguemos nesse dia chorando, mesmo que cheguemos, ó Deus, perseguidos, caluniados, machucados, feridos e quem sabe até mesmo mortos, o Senhor enxugará dos nossos olhos cada uma dessas lágrimas. O Senhor nos levará exatamente ao lugar da perfeição. Caminharemos sobre ruas de ouro. Viveremos ao Seu lado num lugar onde não haverá dor, não haverá ranger de dentes e nem sequer a possibilidade de cairmos mais uma vez. Bendito seja o Seu nome, ó Deus. Nos ajude a olhar para o céu. É do céu que depende toda a nossa vida. Ó Deus, como mencionamos aqui nessa noite, ajude-nos a ser uma igreja aprovada. Peço, ó Deus, pela liderança dessa igreja, peço pelos oficiais dessa igreja. Cuide da vida dos diáconos, dos presbíteros, dos pastores. Cuide de suas famílias. Muitas vezes esses homens precisam estar aqui em reuniões, deliberando sobre assuntos que servem para o Teu reino, ó Deus. Peço para que o Senhor abençoe suas esposas, seus filhos. Livre-os, ó Deus, de momentos de murmuração. E se isso tem acontecido, ó Deus, ensine-nos a viver debaixo da medida do Senhor, para sermos aprovados por Ti, e não somente pela igreja. Ó Deus, livre-nos de nós mesmos. Livre-nos desse mundo cruel. Livre-nos de Satanás, nosso maior inimigo. Tem misericórdia de cada um de nossas vidas, ó Deus. Tudo isso pedimos já certos da Sua intervenção. Mas pedimos porque reconhecemos nossa completa dependência diante de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe suas vidas, irmãos. Vocês ganharam um intercessor. Sempre que orar, vou me lembrar aqui de vocês com muito carinho, com muita atenção. Peço àqueles que puderem se lembrarem, orem por nós. Orem pela terceira igreja presbiteriana de Itajubá. Se um dia passarem em Itajubá e não for a terceira igreja, vocês vão perder a viagem. Apareçam lá, estou falando igual o pastor Jeremias que fala isso, né? Jerezão, boa, sustância, brutal. Amo aquele homem.